Deve os filhos de Deus deixar as cidades e irem para o campo agora ou somente quando vier o decreto dominical? Bom, olha, eu tenho que confessar uma coisa. Eu gosto de perguntas assim. Quando ficam fazendo aquelas perguntinhas, não é? Pronto, daquelas coisas que a gente são importantes, mas não é só pela polémica, é porque são perguntas de sumo. Ellen White, no tempo dela, quase que saiu o decreto dominical. Tem consciência disso, não é? Eu vou agora emitir uma opinião pessoal. Quando eu faço uma opinião pessoal, eu faço uma parte. Quando é uma coisa bíblica, ou que está dito algo claro, eu deixo claro isso, não é? Então, a nível pessoal, eu creio que Satanás tem duas ferramentas para trazer antes da sua aparição. Uma delas é a carismatização do culto, a emocionalização do louvor, e a outra é o decreto. E eu creio que pelos sinais, pelo que Ellen White descreve na visão de que parecia que Cristo estava a vir, Satanás não sabe o futuro. Então ele está sempre a observar a Deus. Deus faz, ok, eu acho que ele estuda muitas profecias e vai vendo e observando o que acontece. E às vezes lança coisas para manter os cristãos entretidos. Sabe? Busy, yeah? Mas ele já sabe o que é que quer fazer. Eu quero que tenhamos consciência disso. Satanás já sabe o que quer fazer agora. Já há milénios atrás. Hein? Satanás foi pacientemente trabalhando o mundo até chegar à situação em que nós estamos. Eu quero que vocês tenham consciência do seguinte. O cenário que Satanás precisa para vir o anticristo, ele já está a trabalhá-lo há muito tempo. E ele precisa trabalhar, inclusive, com o mundo religioso e com a humanidade, para a humanidade aceitar as características típicas. Por exemplo, todas as religiões pagãs tinham sacerdotisas, prostitutas sagradas. Ele precisa que a promiscuidade esteja no mundo de forma aberta para ele instaurar o seu sistema. E homossexualismo. Ele precisa que isso também esteja aberto no mundo para ele instaurar o seu sistema. Portanto, ele tem um sistema de governo. Então, eu quero que entendamos o seguinte. Quando o decreto quase saiu, eu creio, estou a pôr agora aqui o meu à parte, não é? Eu creio que ao Satanás ver os sinais e as coisas como estavam a acontecer, Ellen White diz que a oportunidade que havia de levar o Evangelho, se a Igreja tivesse avançado no mesmo fervor, se não acontecessem as coisas de 1888 e até 1900, que Cristo teria vindo. Eu acho que Satanás começou a ver em pânico que a coisa estava acontecendo depressa demais e começou a avançar com tudo o que ele tinha planeado para os últimos momentos. Quando ele viu que a Igreja não estava avançando dessa forma, recuou novamente e, claro, a intervenção de Deus, os nossos delegados que foram ao Congresso e falaram e todas essas coisas foram ajudando e a coisa retrocedeu. Mas ele tem o mesmo propósito. Eu quero que entendamos o seguinte. Nessa altura, mesmo depois de ter retrocedido o decreto dominical, Ellen White continuou a dizer que devíamos sair das cidades para o campo. Porquê? Se era por causa do decreto dominical. Eu continuo a dizer o seguinte. Os filhos de Deus não precisam e nem devem estar a guiar-se pela agenda do diabo. Decreto dominical não faz parte da agenda de Deus. O que faz parte da agenda de Deus é chuva serôdia e ele nos avisa das coisas que nos vão acontecer. Vamos ser atacados pelo decreto dominical, vamos ser perseguidos, mas a agenda de Deus tem a ver com o caráter de Cristo nos seus filhos. Esta é a agenda de Deus. E é isso que está a impedir o decreto dominical. O decreto dominical só não veio porque você e eu não temos ainda o caráter de Cristo. E Deus nos está a dar uma chance. A última. Não é o diabo que sabe quando é que o decreto dominical vem. É Deus. Ele está à espera da permissão de Deus. Ok? Deus nos mandou sair das cidades para o campo não por causa de fugir do decreto dominical. Quando vier o decreto dominical, deveremos fugir primeiro das grandes cidades, depois das pequenas cidades e ir. Deus nos mandou, e o Espírito Santo diz claramente com várias citações sobre isso, sair das cidades para o campo por causa da preparação de caráter. Agora eu vou dizer algo um bocado pesado.
Eu acredito que Cristo ainda não veio porque nós ainda não saímos para o campo. E vou dizer porquê. Porque Cristo precisa formar. Eu não quero usar a expressão geração, porque algumas pessoas dizem que eu estou a trazer a teoria da última geração. Eu nunca sequer li essa teoria. Ok? Eu estou a falar do que eu vejo na Bíblia e Espírito e Profecia. Cristo precisa da geração que não passará. Cristo precisa da geração que vai formar, seja literal ou simbólico, como você quer encarar, os 144 mil. E essa geração é impossível, eu e você, formarmos essa geração a partir dos nossos filhos na cidade. Então nós estamos retardando a vinda de Cristo ao não levarmos os nossos filhos para onde lhes demos a oportunidade de formar o caráter. E porquê é que eu digo isto? Daniel, cuidado para você não estar a dizer coisas não bíblicas ou não espírito. É por isso que eu estou a dizer isto. João Batista não foi permitido crescer no ambiente da sua época porque precisava ser criado à parte para a missão que iria cumprir. Cristo não lhe foi permitido sequer estudar nas escolas adventistas da época porque precisava de ter um caráter forte o suficiente para resistir a isto. Moisés não lhe foi permitido criar-se no Egito porque ele precisava de formar um caráter próprio pela mãe, na cultura e educação que Deus queria para fazer a missão que iria cumprir. E você pode pegar em Samuel, pode pegar em quem quiser. Todos os filhos dos grandes homens de Deus com grandes missões na Bíblia foram separados. Abraão não lhe foi permitido ficar em Ur e não havia nenhum decreto dominical para vir. Sai da tua terra, do berço da civilização, do berço da cultura moderna que nós temos e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem te vou dizer para onde é que é, nem te vou dizer para o campo. Temos exemplos contrários, sem decreto dominical. O exemplo de Ló, Abraão. Você quer o quê? Eu quero ficar junto dos shoppings e da vida fácil. Ok, então você vai para ali, eu vou para cá. Vou para o lugar que Deus me mostrará. Vou sair da civilização. E Ló está lá achando que a cidade não tem nenhuma influência sobre ela. Não, eu sei que aqui há homossexualismo. Eu sei que aqui há pedofilia. Eu sei que aqui há relações incestuosas, mas isso não afeta a minha família porque nós temos uma espiritualidade viva. Quando chegou o anjo e disse assim, ó Ló, já passou a hora de sair da cidade e ir para o campo. Vamos embora que vamos destruir a cidade. Será que a gente não podia, em vez de ir para o campo, ir para uma outra cidadezinha? Ele não quer ir para o campo. Ele não quer ir para o campo. O Espírito Santo diz claramente que o campo não está ali. Não fala, quando ela fala de ir para o campo, de vida no campo, não fala em estar escondido no monte e na caverna. Diz que no campo os nossos filhos vão conviver com a natureza, o segundo livro no qual Jesus aprendeu. Isso vai ter influência sobre o seu caráter. Na cidade estamos rodeados de coisas construídas pelo homem que não nos deixam ver o caráter de Cristo. Não está lá a falar de decreto dominical. O livro Vida no Campo não é um livro de como fugir da perseguição. É um livro de vida no campo. Como estar próximo de Deus, como viver como Enoque, no campo. Algumas pessoas dizem assim, mas não podemos sair da cidade porque temos que evangelizar as cidades. Ellen White diz para viver no campo e evangelizar as cidades. Enoque viveu no campo e evangelizou a cidade. Você vai evangelizar as pessoas com uma coisa que você não tem para oferecer? Com uma relação e comunhão com Deus que você não está conseguindo desenvolver? Honestly. A maior parte das pessoas que eu conheço que está na cidade não é por causa... Olha, eu quero dizer o seguinte. Eu interrompi o meu curso de teologia e fui continuá-lo num outro lugar por causa da vida no campo. E olha que a faculdade onde eu estava até era bem no campo e eu estava no departamento de jardinagem. E, portanto, era vida no campo, mas não era o suficiente para os meus filhos. Nós andámos 2 meses à procura de casa, porque com a vida pastoral é verdade que eu não posso ir para o meio do mato, mas até encontramos uma casa suficientemente no campo. E recusámos muitas casas, foi difícil encontrar. Mas não podemos arriscar isso porque preparamos uma geração para o que vem. Então, há de haver um tempo em que fugimos. O que significa fugir? Qual é a diferença entre fugir e mudar de casa? Nós somos chamados a mudar para o campo, não a fugir para o campo. Ok? Fugir para o campo é uma coisa que vai acontecer, fugir para o mato, com o decreto dominical. Você não vai aprender nesse momento sobre o caráter de Deus. O que já teve que aprender, já aprendeu. Agora é dar, como dizem
em Portugal, dar corda aos sapatos. É correr, não é? Sim. Absolutamente. Não estamos a dizer para fazer loucuras, não é? Tanto num caso como no outro. Diz que o Espírito Santo nos dirá quanto vender, como vender, onde vender. E mesmo agora. Eu creio, pelo que eu leio na Bíblia, Espírito e Profecia, eu creio que a nossa recusa em ir para o campo é o que está a impedir uma geração preparada para cumprir a missão e Cristo voltar. Se nós acreditamos, se nós cremos e temos a noção de que estamos num período de ser selados e numerados, como diz a Bíblia, e se é um período em que nós temos que preparar o nosso caráter, não há tempo e condições de o fazer na cidade, nem nós, nem os nossos filhos. Então, o período do decreto dominical já é um período em que quem está selado já está selado. Então, a partir dentro, exatamente. Ou seja, se nós temos uma verdade e rejeitamos essa verdade, não é com o decreto dominical que vamos, por varinha mágica, nos tornar santinhos e ir para o campo e descobrir tudo sobre o caráter de Deus. É no período de graça que Deus está nos dando para tratar desse assunto, tomar as decisões corretas e depois os que não têm essa verdade vão ser alcançados depois. Mas quem tem a verdade e rejeita não pode ter essa mais. Eu prefiro salvar a minha família do que ficar para salvar os outros e perder a minha família. Alguns estão ficando no campo porque vamos alcançar, não estão fazendo o evangelismo na cidade, obrigado. Não estão fazendo o evangelismo e estão perdendo a família. E depois vai acontecer como Ló. Vocês não pensem que as filhas de Ló tiveram aquela ideia maravilhosa de se deitarem com o pai, que aquilo nasceu naquele momento. Ouçam bem a figura ridícula. Você recebe 2 homens em casa, são seres espirituais, os homens todos da cidade estão pedindo para você trazer esses homens cá para fora para fazer sexo com eles na praça e você ainda não acha que é hora de sair da cidade? Tenha dó. E ainda oferece as filhas, não é? Querias dizer alguma coisa? Não, era só para dizer que tu não consegues aprender as coisas todas de como sobreviver num campo de um dia para o outro tão pouco. O que traz muita controvérsia é que existem 2 mensagens. Existe a mensagem de vida no campo e existe a mensagem de fugir das cidades. A mensagem de vida no campo é para todos, adventistas do 7º dia. Porém, a mensagem de fugir da cidade serão para os novos conversos que receberão um alto clamor. Esses vão ser aconselhados pelos adventistas que foram para o campo a saírem da cidade, porque eles não têm a luz disso, né? Então, o que a gente tomou a vida inteira para aprender, nós vamos ter que ensinar em pouco tempo, até esses temas que a gente está falando aqui agora. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é não misturar essas 2 mensagens, porque o Eventos Finais, ele divulga em 2 capítulos, né? E tem distinção. Então, muita gente, muitos teólogos misturam os 2 e aí vem a controvérsia, aí vem o engano. Mas o certo existem 2 mensagens, uma para os adventistas e outra para os novos conversos ao adventismo que virão depois da lei dominical, né? Que é a fuga das cidades. Haverá algumas pessoas que terão que permanecer em alguns casos. Se houvesse mais crentes indo para a cidade, para o campo, haveria também menos pastores tendo que trabalhar no campo. Na cidade. Os pastores realmente, alguns vão ter que ficar, não é? Mas mesmo para isso Deus dá oportunidades, ok? Porque na realidade os pastores, muitos deles, estão brigando para ficar nas igrejas da cidade, não é? Então você tem muitas vagas no campo, para onde quer ir. Se quiser ir como pastor para o campo, consegue-se arranjar umas vagas, não é? Se você está sentindo que está confuso, você precisa ler mais. Porque eu posso explicar de uma forma mais simples, mas nós precisamos já ir avançando para outro alimento mais maduro. O diabo tem feito o povo ficar a pensar em algumas coisas. Fechamento da porta da graça. Então, pessoal, enquanto não fechou a porta da graça, eu tenho uma chance. Eu não sei se vocês se lembram, mas em vários casos a chance na Bíblia não fechou realmente com a porta. Vou dar um exemplo. A porta para o povo de Israel só fechou no ano 34. Mas os fariseus fecharam a porta para eles mesmos antes do ano 34, porque eles rejeitaram o Messias. O próprio Jesus disse, ainda que eu trouxesse alguém do mundo dos mortos, não aceitariam. Tem Moisés e os profetas e não aceitam, não é? Então,
O povo, no dilúvio, a porta fechou e eles ainda ficaram lá. Parecia que estava tudo normal, ainda não havia chuva, ainda estavam a gozar de Noé. E só quando a coisa ficou feia é que aí caíram em si. Porque o diabo sempre quer que a gente caia na teoria da segunda chance. Deixar para mais tarde, deixar para mais tarde, deixar para mais tarde. Olha, se não for agora, quando for para o purgatório, você lá trata da coisa. Ou se não for agora, quando você vir todo mundo sendo arrebatado, é hora de pôr a vida em ordem porque Jesus está vindo. Ele está sempre usando esta teoria. E para os adventistas está dizendo, olha, se não for agora, quando cair a chuva serôdia, é como uma varinha mágica e você vai abandonar todos os seus defeitos e problemas. A chuva serôdia não vem para nos ajudar com os defeitos de caráter. A chuva serôdia vem para nos dar poder para duas coisas. Pregar o Evangelho, ok? E resistir às perseguições que vêm depois de fechar a porta da graça. Ao tempo da angústia. São as duas coisas. Temos que entender o que é a chuva serôdia. Vou fazê-lo bem simples para alguns que possam não entender. No início do Evangelho, os discípulos receberam a primeira chuva. As primeiras chuvas, se vivêssemos no campo sabíamos isto, as primeiras chuvas são para plantar. A semente fica na terra o tempo todo, depois ela sai, começa a crescer. Quando o grão está maduro, vem a segunda chuva, a última chuva, e o grão então está pronto para a colheita, para a ceifa. Os discípulos receberam a primeira chuva no Pentecostes e a igreja está à espera. Por 6 períodos, Elias orou, e no 7º período veio a chuva. Por 6 períodos da igreja, Deus tem estado a preparar a igreja, no 7º período virá a chuva. Esta chuva vem para o grão maduro. Se o grão não está maduro nessa época, já não vai ficar maduro, porque vai apodrecer quando vier a chuva. E se o grão ficar maduro e a chuva não vier, também vai apodrecer. Então Deus está de mãos atadas. Se nós não amadurecemos o caráter e não tivermos um caráter semelhante ao de Cristo, e a chuva vier, estamos perdidos. Se aqueles tempos não forem abreviados para os que já estão com o caráter, o que é que aconteceria? Nenhuma carne se salvaria. Então Deus está neste impasse. Eu quero que entendamos o seguinte. Muitos estão focados no decreto dominical. Ok? O que é que vai causar o decreto dominical? Ouçam bem, porque eu vou dizer agora uma coisa extremamente importante. Por favor, muita atenção. Vamos tentar ter atenção nisto e já concluímos. O que é que causará o decreto dominical? Sem medo, não tenho medo. O quê? Mais forte, João. A forte pregação do Evangelho. Certo? Ela vai causar irritação. Ide e sede minhas testemunhas. A palavra para testemunha é a mesma palavra que mártir. Martírios. Ide e sede meus mártires, meus testemunhas. Vivei o Evangelho mesmo que tenhais que sofrer. Aonde? Primeiro em Jerusalém. Depois em Samaria. E depois até Judeia e confins da terra. Estão a ver a chave profética aqui? Quem é Jerusalém hoje? Somos nós. Yazde. Quem é Samaria? Quase como nós, mas com misturas de outras raças. Quem? Os cristãos e evangélicos que vieram da Reforma, mas que levaram misturas. Os protestantes, os evangélicos, confins, são os ímpios, aqueles que não conhecem nada. Olha só.
A mensagem de revivamento começa na Igreja Adventista. O julgamento também começa pela Igreja Adventista. Vai causar irritação em Jerusalém. Alguns não suportarão esse testemunho e isso causará a sacudidura. Estes que vão sair não são os justos que saem, não é o trigo que sai. Estes que vão, justos, justificados por Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos virgens que dormimos. Todos. Não há aqui nenhum que não tenha dormido. Vão sair e juntar-se a Samaria, às igrejas evangélicas e protestantes. O alto clamor vai alcançar Samaria. Então, Samaria e os que resistem e os que resistiram em Jerusalém vão se juntar, portanto, os que se juntaram da IASD e do movimento protestante, vão agora aos governos mundiais fazer pressão para parar este povo com o decreto dominical. Agora eu faço uma pergunta simples, que vai chocalhar com algumas coisas que às vezes se dizem. O que é que então causa o decreto dominical? O forte pregão. A irritação contra o forte pregão. O que é que nos capacita para o forte pregão? A chuva seródia. Então como é que algumas pessoas acreditam que vamos receber a chuva seródia só no decreto dominical? Como é que algumas pessoas acreditam que só vai haver este processo depois do decreto dominical? Ou no decreto dominical? Eu quero fazer mais uma pergunta muito simples. Eu estou aqui, temos que reler, porque às vezes não percebemos porque estas coisas são processos. Já dou a palavra, Joel, só um segundinho. Reparem, porquê é que eu recebo a chuva seródia? O Espírito de Profecia diz que quando uma percentagem da igreja estiver pronta, grão maduro, ela virá. Cairá no irmão ao meu lado e eu posso não me aperceber, porque o meu grão não está maduro. Então eu quero que entendamos o seguinte: para que eu receba a chuva seródia e se dê um processo de selamento na minha vida, o selamento começa com a minha conversão, o meu caráter vai progredindo em santificação até ser totalmente aprovado como um caráter de Cristo. Para eu receber a chuva seródia, você pode ler em todos os textos de Espírito de Profecia que quiser. Diz assim: o refrigério não virá enquanto nós não refletimos como? Completamente a imagem de Cristo. Sobre homens e mulheres que têm um coração ainda egoísta e impuro. Diga, Joel. Às vezes a confusão vem do assunto da lei dominical, porque ela é explicada em etapas. Muito bem, obrigado. E isso, às vezes, as colocações das etapas não estão corretas em relação à chuva seróida e a forte pregão. E isso, às vezes, é o que causa algumas confusões. Exatamente. O que causa confusão foi muito bem dito, porque assim, nada destas coisas são pontos. O decreto dominical é um processo, vai começar com vários processos que levam ao decreto dominical nos Estados Unidos e depois vão levá-lo pelo mundo. A chuva seródia também é um processo, começa com o povo de Jerusalém, mas depois vai alcançar os outros que vão recebendo a mensagem. O selamento é um processo, também começa no caso de Jerusalém e depois vai alcançando todos os outros. Quase tudo é um processo, exceto o fechamento da porta da graça, que é um processo, mas o momento em que fecha é o momento em que Jesus diz está consumado. Então, enquanto alguns estão num processo de uma coisa, outros podem estar num processo de outra. A sacudidura também é um processo. Irmãos, por favor, estudemos estes assuntos. Estudemos estes assuntos. Apocalipse 7 está se cumprindo agora e nós precisamos entender que é a chance que o Senhor nos tem dado. Não importa quanto tempo você andou brincando com religião, este não é mais o momento de brincar. É o momento de tomar decisões sérias. Decisões sérias. Não vá, há uma expressão que eu gosto muito do Brasil, não vá morrer na praia. Depois de nadar todo o oceano, morrer na praia. Depois de tantos anos de adventismo, morrer na praia. Eu quero que nós nos concentremos nisto. As pessoas estão à espera para tomar as suas decisões. Diz assim, hoje se ouvires a minha voz, espera pelo decreto dominical. É isso que diz lá? Quando? Hoje, agora. Eu acredito
que Deus tem estado a conduzir esta igreja. Trouxe o lema da Conferência Geral, reavivamento e reforma. E agora está trazendo o outro, envolvimento total. Todos envolvidos na obra. Porque está apontando já para tudo o que tem que ser feito. Nós precisamos desse processo. Eu quero só que tenhamos em conta isto. Muitos adventistas serão enganados porque estão à espera daqui para tomar a sua decisão. Eu quero que entendamos isto. Para eu receber a chuva seródia, isto é um processo em que o reavivamento e reforma, a mensagem da testemunha verdadeira vem cada vez mais, eu vou progredindo em santificação, até que estou maduro e reflito o caráter de Cristo. E então o Senhor me dá o refrigério e me sela esse caráter. Enquanto este processo está a acontecer, prestem muita atenção. Muitos estão como as virgens loucas, as virgens também são da igreja verdadeira, são virgens porque são da igreja pura. Ouvem mensagem de revivimento, vão adiando para amanhã, vão resistindo, vão dizendo que isto não é bem assim, vão dizendo que isto não é bem assim, e não estão-se apercebendo, mas estão a ficar cada vez mais cegos, cada vez mais contra a mensagem que Deus está a mandar à igreja de revivimento. Quando cai a chuva seródia, eles estão tão cegos que isto constitui um pecado contra o Espírito Santo. Estes fecharam a sua porta aqui. Não precisaram chegar aqui. Por resistência, Deus tem mandado à igreja adventista mensagens como eu nunca vi. Se alguém for aqui adventista há mais de 30 anos, como eu, sabe exatamente do que eu estou falando. Eu lembro dos tempos que os pastores pregavam que nós éramos Laodiceia, e éramos mesmo. Neste momento, não é bem verdade. Nós somos uma Laodiceia em movimento, com muitos pregadores, muita mensagem de revivimento, muito esclarecimento sobre temas que nunca entendemos. Como nunca! Se nós não estamos seguindo este processo de santificação e abandonando o nosso caráter sujo para receber o caráter de Cristo, não só na justificação, mas na santificação, algo está errado. Estamos perdendo o comboio, o trem. E precisamos de não entrar neste grupo, porque este grupo vai se juntar depois a Samaria e aos confins do mundo contra o povo de Deus. Estamos definindo agora em que grupo estamos a ficar e qual o selo ou o sinal que vamos receber no decreto dominical. Eu quero que entendamos isto. Esta é a mensagem que eu não me canso de pregar na nossa igreja. E ainda não preguei 120 anos, como não é, por isso não é hora de parar, ok? Não creio que Deus me vá dar 120 anos para pregar essa mensagem. Então, eu preciso que todo o adventista neste momento perceba, entenda, que o próximo evento que vai acontecer, eu posso mostrar ali por vários sinais proféticos, é o derramamento da chuva seródia. Todos nós precisamos estar prontos. É verdade, daqui vai nascer todo este processo dos 144 mil, mas eu pergunto, a ervinha do pinheiro é pinheiro? É o momento em que começa o pinheiro. E o pinheiro está começando. O que vamos ser no futuro está começando. E já vai bem intenso. E muitos estão perdendo o trem. Preparação. Eu gostaria que fizéssemos uma oração, os pastores e os membros. Eu acredito numa classe híbrida que vai surgir, que são pastores leigos e leigos pastores. Uma igreja unida entre membros e leigos para acabar esta obra. Eu acredito que muito do que ouvimos e sonhamos e acreditamos em profecias ao longo da história desta igreja está a cumprir-se e estamos no limiar desses assuntos. E eu acredito que estamos a desenhar o povo que vai fazer parte desses momentos. Acredito que as profecias não são apenas futuro. Neste momento elas estão presentes. E eu gostaria que fizéssemos uma oração. Eu quero fazer uma oração por esta igreja, pelas pessoas que têm estado aqui, pela nossa igreja mundial e por cada membro. Eu gostaria muito de ter cada um de vós um dia no céu e de podermos desfrutar. Mas isso não pode ser só uma ilusão, uma fantasia, uma história bonita. Houve um homem que voltou para casa, um pregador, um evangelista, ao fim de anos pregando fora. E quando chegou, estava uma fanfarra, com música e tudo mais, e uma banda, todos tocando.
E ele ficou contente, mas quando saiu, ele reparou que a banda não era para ele, mas para um político que estava voltando também na mesma embarcação. E ele, quando viu, não tinha ninguém para o receber. Estava sozinho, nem banda nem nada. Foi descendo sozinho com as suas maletas e disse assim: Senhor, como é possível? Ao fim de tantos anos a servir-te no campo missionário, esse político às vezes só tem andado a enganar as pessoas, agora vem aí ter uma banda para o receber. Eu chego a casa e não tenho nada. E Deus como que colocou a mão no seu ombro e disse assim: filho, você ainda não chegou a casa. Então, é verdade que existe uma coroa para nós, mas ainda não chegamos a casa. Agora é a hora da corrida e nós não podemos desanimar. Temos a estafeta, temos o testemunho que nos foi passado da geração anterior e precisamos chegar lá. Dá-nos discernimento como igreja, como movimento, dá-nos fidelidade, opera em nós o reavivamento, a reforma, a transformação, a santificação, para preparar o povo que será trasladado e glorificado para receber o Senhor nos ares. E aqueles que serão ressuscitados, que se juntarão a este povo. Eu te peço estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.